Oi, turma do oitavo ano, tudo bom, pessoal? Vamos terminar nossa apostila número 2 hoje, até que enfim, com esse vídeo. Nesse vídeo, eu vou fazer aqui a correção de exercícios com vocês, que eu pedi semana passada. Mas antes de iniciar, vinha essa matéria aqui, falando sobre o verbo intransitivo e complementos circunstanciais, antes de começarem os exercícios. Então, vamos retomar isso aqui, pessoal. Nós estamos aprendendo que os verbos que indicam a ação, eles podem ser verbos transitivos ou intransitivos, como está aqui. Recordando, o verbo transitivo é aquele verbo que indica ação e que ele precisa de um complemento. Se nós estamos lendo uma frase e paramos a frase no verbo, ela vai fica faltando algo. Automaticamente, o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou falando, a pessoa vai fazer uma pergunta, porque ela vê que a frase está sem sentido. Então, numa frase que eu chego e falo assim, nossa, eu adoro. As pessoas vão, perguntar, tá, você adora o quê? Ou então, você adora quem? Vem uma pergunta, porque as pessoas esperam que eu termine a frase, que eu dê um complemento para esse verbo. Eu simplesmente chego e falo, eu adoro, eu gosto, Gosta do quê? Adora o quê? Então, isso é o verbo transitivo. E o verbo transitivo, já que ele sempre precisa de complemento, vocês têm que se lembrar, pessoal, qualquer coisa, voltem nas aulas anteriores, vídeos aí que eu já coloquei, Quais são os complementos do verbo transitivo? Existem dois tipos, que nós chamamos de complemento objeto, porque o complemento vai ser ou um objeto direto ou o objeto indireto. O objeto direto é quando eu pergunto para o verbo o que ou então quem. O que ou quem. Para eu ter o objeto indireto, eu vou ter que perguntar para o verbo de que, de quem, para quem, O objeto indireto, ele precisa de preposição do de, o para, o com, o a. O objeto direto não precisa de preposição, Quando, um exemplo, eu falo gosto, aí as pessoas perguntam do quê? Eu falo de chocolate. Então, o de chocolate é um objeto indireto porque tem a preposição, o de. Olha a perguntinha que foi feita. Gosta de quê? Tudo bem? Então, para recordar, gente, tudo isso falando de verbo transitivo, que precisa de objeto direto ou indireto. Agora, nós vamos falar de verbo intransitivo. É aquele tipo de verbo que não precisa de complemento. Nós paramos a frase nele e fica tudo ok. Só que nós vamos ver que o verbo intransitivo pode aparecer complemento para ele. Só que esse complemento que vai aparecer para o verbo intransitivo são apenas palavras, expressões que vão indicar circunstâncias. É só para dar informação a mais. Porque se for ver, não precisa. Mas se eu quero informar quando que foi, por exemplo, que aconteceu algo, onde que foi, como. Então, nós vamos ter palavrinhas, expressões ou até uma oração inteira que vai dar essas ideias de lugar, de modo e de tempo. Tudo bem? Então, olha aqui o exemplo dessas 3 frases. Eu chego, e só falo assim, chove. As pessoas vão entender, tá chovendo. Chove. Outro exemplo, a ponte caiu. Concorda que todo mundo entende uma frase como essa? A ponte caiu. Tudo bem que as pessoas podem querer saber
Caiu quando? Caiu onde? Aí, se fosse assim, ó, a ponte caiu ontem. O ontem é um complemento, mas não é um complemento objeto. Ele é um complemento circunstancial, porque ele vai indicar uma circunstância de tempo. O ontem está indicando o tempo, tá bem? Então, vamos percebendo, tá, pessoal? Verbo intransitivo não precisa de complemento para que o verbo tenha sentido completo. Só que podem aparecer complementos, mas esses complementos, eles vão indicar circunstâncias. Circunstâncias de tempo, modo, lugar são as mais comuns. Combinado? Tanto é que a perguntinha é até diferente. Se, vamos imaginar, voltar aqui no meu exemplo. Se aqui estivesse a palavra ontem, né? Vou colocá-la aqui, ó. Faz de conta que minha frase fosse: a ponte caiu ontem, ponto final. Olha que a pergunta que pode ser feita para o verbo seria assim: a ponte caiu quando? Olha que quando eu pergunto quando, eu quero saber o tempo. E quando nós falamos em objeto, as perguntas são o que, quem, de quem, para quem, a quem. Tá vendo? Agora, as perguntinhas de complemento circunstancial vai ser onde, quando, como. Combinado, turminha? Olha outra frase que tem um verbo que não precisa de complemento. Inúmeras andorinhas voavam. Ponto final. Não precisa, o verbo voar não precisa de nada para completar ele, né? Nós entendemos a frase, ok? Isso aqui, pessoal, olha, é bastante interessante. Acompanhem a leitura, vamos relembrar, né? Espero que vocês tenham lido, mas agora eu vou lá junto com vocês. Observe que os verbos dessas orações não exigem um complemento para completar seu sentido, né, das orações que nós acabamos de ler ali em cima. Por que não? Porque a ação que eles expressam se encerra em si mesma, não transita para nenhum complemento. O que eles estão expressando acaba ali, não precisa de mais nada. Segundo parágrafo. Os verbos intransitivos não exigem complemento objeto, mas podem exigir outro tipo de complemento. Olha que importante que é isso, hein, gente? Eles não exigem complemento objeto. E muito interessante isso aqui, ó. Não exigem complemento objeto, mas podem exigir outro tipo de complemento, tá bom? Que são os complementos circunstanciais. Imagine que você, morando na região centro-oeste, voltou de viagem ao nordeste e entra em casa animadamente dizendo: voltei. Tá vendo? Então, para sua família, o verbo por si só constitui um enunciado completo, pois todos sabem que você está de volta de uma viagem ao Nordeste. Entretanto, uma visita desconhecendo o contexto, né? Não sabendo dessa situação, para onde ele tinha viajado, né? Então, essa é para compreender melhor a situação. Poderia haver o seguinte diálogo: voltou de onde? Aí ele ia responder: voltei do Nordeste. Tá vendo, pessoal? Então, depende muito da situação. As pessoas que sabiam para onde ele tinha ido, só dele falar voltei, não precisa perguntar nada. O voltei é um verbo intransitivo, né? A pessoa que estava de fora e não sabia, ela falou: voltou de onde? Do Nordeste. Então, olha que a perguntinha: voltou de onde? Isso aqui não é pergunta de verbo transitivo. Com essa perguntinha, a pessoa quis saber o lugar. Então, do Nordeste seria apenas um complemento que indica o lugar,
tá bom? Vamos continuar. Ah lá, olha aqui embaixo. O do Nordeste é um complemento que indica lugar. Nesse caso, a expressão do Nordeste complementa o verbo como indicação de circunstância de lugar, e não como objeto sobre o qual recai a ação. Trata-se de um complemento circunstancial de lugar, tá bom? Então, ele completa sim, mas apenas para indicar o lugar. Não quer dizer que o verbo precisaria de complemento. Não, não, não. Voltei. É que a pessoa foi muito curiosa, porque a pessoa também entende. Ah, tá, você foi para algum lugar, você voltou. Deu para entender, voltei, tá bom? O verbo voltar e outros verbos intransitivos, olha só, embora não exijam um complemento objeto, em algumas situações de comunicação podem ter outro tipo de complemento para indicar circunstância. Então, eles podem ter um complemento que indique, né, além do lugar, tempo, modo, causa. Olha mais exemplos. Vou a Fernando de Noronha. Né? A pessoa chega para alguém e fala, ah, eu vou. As pessoas que estão ali na situação, sabem do que está sendo falado, elas entendem, mas pode ter alguém que quer saber para onde, né? Você vai onde? Olha só, vou a Fernando de Noronha. Então, o a Fernando de Noronha é um complemento circunstancial expresso por locução adverbial de lugar. Né? Então, aqui é uma locução adverbial. Mas não precisa falar tudo isso, né? Era só colocar, ele é um complemento circunstancial de lugar. Ponto final. Os alpinistas morreram de frio. Imagina a frase parando aqui no morreram, né? Morreram é o verbo. Dá para entender, os alpinistas morreram. Ok, todo mundo entende a frase. Só que o de frio está mostrando a causa, né? Qual foi o motivo que os levou à morte? Qual foi a causa que os fez morrer? O frio. Então, os alpinistas morreram de frio, é um complemento circunstancial de causa, tá bom? E vamos continuar. Eu ia falar uma coisa e mudei de ideia. Vamos terminar aqui essa explicação na página 63. Observe que esse tipo de complemento geralmente é representado por advérbios, né? Expressões adverbiais ou orações adverbiais. Por exemplo, uma árvore caiu. Deu para entender? O caiu, olha só, é uma oração com verbo intransitivo. Oração é toda frase que tem verbo. Isso aqui, por isso que ele falou que é uma oração com verbo intransitivo. Deu para entender? Não preciso pôr mais nada, que a frase tem sentido completo. Outra, uma árvore caiu ontem à noite. Vocês viram, até o caiu, dá para entender. Continua sendo o verbo intransitivo. Só que agora o ontem à noite é mais de uma palavrinha, por isso é chamado de expressão, né? Expressão aqui, ó, tem 3 palavras. Então, é uma expressão adverbial que complementa o verbo com circunstância de tempo. Ele está complementando, não precisaria dele, né? Mas já que ele está aí na frase, está dando a ideia de tempo, está falando quando que foi. Foi ontem à noite, tá bom? Olha a perguntinha, quando a árvore caiu? Ontem à noite. E olha a outra aqui, que também vai indicar o tempo, só que nós vamos pegar uma oração inteira. Uma árvore caiu enquanto eu estacionava o carro. Caiu é um verbo, estacionava é outro. Então, quer dizer que nós temos 2 orações, porque nós temos 2 verbos dentro dessa frase. Certo, gente? Uma árvore caiu? Teria sentido. Só que apareceu isso aqui na frente, enquanto eu estacionava o carro. Tudo isso aqui junto, olha, é uma oração. No de cima era uma expressão. Ontem à noite, ó, aqui não tem verbo, não. Agora, nesse tem. Então, por isso que é uma
oração que complementa o verbo com circunstância de tempo. O enquanto, quando que a árvore caiu? Enquanto estacionava o carro. Né? O enquanto também dá esse sentido de tempo. Certo, turma? Então, vocês sabem, adoro esse quadrinho aqui, né? O Hora de Organizar o que Estudamos, porque ele é um resumo, assim, que nos faz relembrar o conteúdo do capítulo. O predicado verbal, então, que foi o que nós aprendemos agora, acabamos de estudar. O predicado verbal é aquele tipo de predicado que o verbo vai sempre indicar a ação. Lembra que no predicado nominal, o verbo é de estado. É um verbinho chamado verbo de ligação. Agora, no predicado verbal, o verbo indica sempre ação. E quais são os verbos que indicam ação? Os verbos transitivos, tá bom? Ó. E os verbos, perdão, o transitivo está desse lado aqui. E o intransitivo. O verbo intransitivo não necessita de complemento objeto. Olha o que está escrito aqui. Ele não precisa de complemento objeto. Ele pode ter complemento circunstancial, mas objeto direto e indireto, não. Já o verbo transitivo é aquele que necessita de complemento objeto. Então, pode ser um objeto direto ou um objeto indireto, tá bom? O direto é sem preposição, quando nós perguntamos o que ou quem. Se quiser, anotem aqui embaixo essas duas perguntinhas, o que ou quem. E no indireto, de quem, para quem, a quem. Num outro vídeo eu marquei isso para vocês, né, turminha? Então, vou dar uma pausa aqui, deixar esse vídeo apenas como explicação